fazer uma apresentação aqui da Famosa, e na sequência eu falo um pouquinho sobre a nossa experiência lá, tá? Eu fiz a apresentação em inglês, mas acho que todo mundo dá para entender, e eu vou falar em português mesmo, porque já tem a tradução simultânea, senão vai bagunçar um pouquinho. A missão da Agrícola Famosa, na verdade mesmo, a gente fala, isso não é uma demagogia, é uma filosofia da empresa, é criar emprego para as pessoas na região menos desenvolvida do Brasil. E isso acaba entrando de acordo também com um pouco da filosofia do continente africano. Nós temos uma semelhança muito grande da região Nordeste com algumas áreas do continente africano. Eu sou da região sul sou do estado de São Paulo, estou aqui no Nordeste já há 20 anos, a empresa vai fazer 20 anos agora no ano que vem, e nós tivemos aí o privilégio então de trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas que estão no entorno da Agrícola Famosa. Então, nós temos como missão realmente trazer o desenvolvimento econômico e social para o semiárido brasileiro, essa região seca e sofrida que tem os mais baixos índices de desenvolvimento humano. No futuro, nós queremos consolidar o nome da Agrícola Famosa, né, no mercado nacional e internacional, né, oferecendo frutas aí de boa qualidade e expandindo o mercado ao longo de diversas partes do mundo. Um pouco da história, nós fomos fundados em 1995, né, vamos fazer 20 anos, estamos aqui já há mais de 19 anos, na fronteira dos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte. Estamos próximos ao litoral. Começamos, quando nós chegamos aqui, plantando 3 hectares de melão por semana. Atualmente, nós plantamos 240 hectares de melão por semana, tá? Então, foi um crescimento bastante significativo durante esse período. Aqui um pouco ainda com relação à história. Nós temos cerca de 7.000 funcionários diretos. A agricultura, a fruticultura é uma atividade que gera muito emprego direto, né? Nós vimos aí a comparação com outras atividades, por exemplo, algodão ali, eu vi quase 10.000 hectares, geram 50 empregos, 100 empregos, e nós geramos quase 1 emprego por hectare. Por isso nós temos hoje aí, plantamos quase em torno de 8.000 hectares e geramos aí 7.000 empregos direto, com carteira assinada, com médico, com todos os benefícios sociais que a legislação brasileira nos obriga, que a nossa consciência nos impõe e que o mercado consumidor também tem acompanhado isso. Só para dar um número, cada hectare plantado, ele tem 5.000 metros de mangueira. Então, 8.000 hectares vezes 5.000 metros de mangueira significa que a gente planta 40 milhões de metros por ano, ou seja, 40.000 quilômetros. Se a gente pudesse colocar isso em linha reta, dava para dar a volta ao mundo, na linha do Equador. Então, melão e melancia é o grosso do nosso produto, né? Nós estamos com ainda 85% melão e melancia, mas estamos diversificando em banana, em mamão, maracujá, temos também aspargos. Dentro da fazenda temos também criação de gado e peixe. O gado, principalmente, aproveitando dos restos de cultura que nós temos lá na fazenda, ou seja, a gente alimenta o gado com aquilo que sobra do plantio do melão e das frutas de um modo geral. Aqui é a localização onde nós estamos, né, na divisa dos 2 estados, entre o Rio Grande do Norte e Ceará. Estamos numa localização geográfica muito privilegiada, porque nós estamos muito próximo dos portos europeus. Um navio demora 7 dias para sair daqui da nossa região e chegar na Espanha, e 9 dias para Roterdã, 10 dias para a Inglaterra. Então, isso nos ajuda muito a chegar com uma fruta de boa qualidade e um custo bastante competitivo em termos de frete marítimo. A agrícola hoje tem pouco mais de 20.000 hectares de terra, dividido aí nessas 16 fazendas. Temos também 18 unidades de processamento, que a gente chama de packing house, 18 locais onde a gente recolhe a fruta,
processamento significa seleção, limpeza e embalagem, tá? E nós temos agora recentemente umas áreas aqui no sul, aqui no Pernambuco, e essa área aqui veio justamente para substituir a nossa ideia. Quando nós fomos para o Senegal, era para fugir um pouco do regime de chuvas que nós temos aqui nos períodos de fevereiro a maio. E como nós ainda não consolidamos o nosso plantio na África, nós resolvemos desenvolver aqui nessa região que tem um regime de chuvas um pouco diferenciado. A empresa faz em torno de 600 containers hoje por semana no período da safra. Isso aqui é um pouco das fotos aéreas das fazendas. Lembrando, a gente nunca faz um desmatamento geral, sempre deixamos essas matas aqui que são quebra-vento e para manter o equilíbrio ecológico. Então, quando a gente fala que planta 8.000 hectares, na verdade a gente usa quase 16.000 hectares, porque tem boa parte dela que a gente acaba não utilizando, que é a parte das reservas e dos quebra-ventos. Aqui um pouco sobre o histórico, né, o nosso crescimento, né, 7.000 hectares de melão na safra passada. Nos últimos anos a gente tem crescido de 15% a 20% ao ano. E os nossos mercados, principalmente é o europeu e o mercado doméstico, nós já exportávamos 95% alguns anos atrás. Hoje o mercado interno já é muito importante, 60% vai para exportação, 40% para o mercado local. E nós temos aqui 2 novos mercados que têm crescido bastante, que têm um grande potencial, que é o Oriente Médio e a Ásia. E para atender esse mercado aqui é que nós enxergamos um pouco a possibilidade de irmos para produzir no lado leste da África, porque nós temos um ganho muito grande no transit time, né, em tempo de viagem e na logística. Então, aqui é um pouco os nossos crescimentos, né, em termos de hectare ano a ano. Quer dizer, há pouco mais de 10 anos atrás a gente produzia pouco mais de 1.000 hectares para chegar nos 7.000, e nós tivemos aí crescimentos quase que na ordem de 30% ao ano, né? 29,94 foi que nós crescemos aí nos últimos anos. Para a próxima safra estamos projetando um crescimento de 17%. O crescimento um pouco menor porque nós temos problemas de recursos hídricos, né? 3 anos sem chuvas aqui na região, nós não temos mais uma grande oferta de água como nós tínhamos no passado, e isso limita um pouco o crescimento. O mamão é um dos produtos que nós estamos diversificando recentemente. Já estamos hoje com mais de 500 hectares, era 400, em julho nós plantamos mais 100, já estamos com mais de 500 hectares, crescendo 40% ao ano, e também temos como mercado o mercado brasileiro e a Europa. Nós temos aí uma tecnologia de fertirrigação que nós adaptamos ao mamão, que nós trouxemos do melão. Então nós temos um mamão de grande qualidade, colocamos num saco plástico que ajuda, modifica a atmosfera, e ele trava, ele paralisa a respiração, então ele tem uma vida útil maior e ele consegue conservar as características de sabor. Então esse mamão hoje aqui, no mercado interno, a gente não vende pelo dobro de um mamão normal e não estamos conseguindo abastecer o mercado. Uma procura bastante grande. A banana também é outro produto de diversificação, já estamos com quase 500 hectares, o mesmo mercado Europa e Estados Unidos, aproveitando a sinergia de todas as frutas, a parte de comercialização, transporte, tecnologia de irrigação. Então é um outro produto que a gente acredita muito no crescimento, já que a banana é a fruta mais consumida do mundo. Estamos também com um pouco de aspargos e maracujá, também dentro da filosofia de diversificação da empresa. O gado e o peixe são aproveitando um pouco também a própria sinergia da empresa. Nós temos uma capacidade de ter 15.000 cabeças de gado, hoje nós temos 3.500, só se alimentando de resto de cultura, resto de fruta e resto das plantas que a gente utiliza. Isso tudo era jogado fora no passado e hoje serve para alimentar o gado. Estamos tirando aí em torno de 3.000 litros de leite por dia. E a tilápia é um teste para que a gente use a água da tilápia, que é muito rica em nitrogênio e amônia, para poder fazer a fertirrigação. Nós não usamos ainda porque estamos fazendo testes para saber se não evitar a contaminação de micro-organismos. Tá? Um pouquinho do crescimento da empresa nos últimos anos. Nós temos aqui o que nós
crescemos no mercado local, nós temos ano a ano, e o mercado local, 49, 90, 145 e 200. Isso em praticamente 4 anos. Em 7 anos, o ano passado foi 145, 7 anos atrás eram 3 milhões e meio. Nós temos de 3 milhões e meio para 145 milhões em 7 anos. Mas basta ver aqui em 4 anos o crescimento que foi dentro do mercado brasileiro, e no mercado externo foram de 135 milhões, deve ir para 270 milhões esse ano, né? Então nós devemos fechar esse ano com faturamento de R$500 milhão, os 148 milhões de euros, mantendo uma geração de caixa positiva em torno de 20%. Tá? Aqui está a comparação só nesses 2 anos, nesses 2 primeiros meses do ano, a gente já cresceu 15% em janeiro e 24% em fevereiro com relação ao ano passado. Em termos de investimento, isso tudo de recursos próprios. É a primeira vez que nós estamos fazendo um investimento de longo prazo com o BNDES, a partir desse ano, mas a gente ainda não recebeu o recurso. Esses investimentos aqui, todos são feitos com recursos gerados pelo próprio negócio. Isso aqui é um pouco do nossa participação no market share. A gente tem um market share hoje, tanto no mercado brasileiro como no mercado externo, que chega a 60%, 65%, dependendo da variedade. Essas aqui são as variedades que a gente trabalha: o melão amarelo, o pé de sapo, que é aquele melão verde, galha, que é um melão de origem israelense, e o cantaloupe, aquele melão americano. Tá? Aqui é um pouco de dados do nosso market share, que é bastante grande. Vou passar um pouco mais rápido para poder falar um pouquinho mais do nosso plano da África. Tá? Isso aqui também é um pouco dos números de exportação, tá? Mostrando que a empresa vem crescendo aí bastante forte nos últimos anos. Mas falando um pouquinho mais do mercado brasileiro, a grande vantagem aqui que nós temos hoje, que mais de 100 carretas por semana nós já distribuímos para todos os estados brasileiros, atingimos praticamente o Brasil inteiro. Então nós temos aí em torno de total 4.600 caminhões para o mercado interno durante um ano. São 130 mil pallets, ou seja, 130 mil toneladas de fruta para o mercado local. Era um mercado que não existia até pouco tempo atrás. Esse mercado existe hoje por conta do aumento do poder aquisitivo da população brasileira. Temos aqui uma distribuidora já de frutas em São Paulo, onde a gente já atinge os mercados, aqueles supermercados que não compram um caminhão inteiro, a gente distribui através aqui da nossa distribuidora já lá em São Paulo. Um pouco dos dados da importação de fruta brasileira, que a gente pretende aproveitar os contêineres que vêm buscar o nosso melão. A ideia é trazer fruta de fora e fazer a distribuição aqui dentro do mercado brasileiro. Aproveitando aí a logística, já estamos com 22 caminhões próprios, e a ideia é ser independente na logística própria, transportando a nossa fruta para o porto. Um pouquinho aqui importante é falar sobre a nossa parte social, né, e a parte de meio ambiente. Né. Dentro da responsabilidade social, nós temos aí alfabetização de matemática e português básico, dentistas na fazenda, e nós temos uma interação bastante grande com as comunidades locais. Né. Nós fornecemos para todos os nossos funcionários toda a alimentação, as 3 alimentações diárias, almoço, café da manhã. Esse aqui é um número que nós gastamos no ano passado, R$6 milhões só em alimento. Aqui não entra a mão de obra, nada além do que o alimento. Significa quase €2 milhões em termos de alimentação para os empregados. Embora a legislação nos permita fazer um desconto de parte disso para os funcionários, a empresa decidiu não fazer nenhum desconto. Então nós damos isso aqui a custo zero para os funcionários, como uma contrapartida de benefícios salariais para eles. Tá? Um pouco do meio ambiente, nós temos certificações internacionais, então a parte de reciclagem, reserva legal e outorga de água, cumprimos toda a parte de legislação com relação a isso. E durante esse ano todo, várias empresas de frutas estiveram aqui, como a Del Monte, como a Fifes, e essas empresas fecharam as atividades na região, e nós sobrevivemos a todos esses anos de crise. Nós passamos de dólar baixo, e aí nós dizemos, me perguntam qual é o segredo da Agrícola Famosa. Aí nós dizemos, né, que o nosso segredo a gente carrega aqui, né? We carry
the secret of our firm. Ou seja, são os nossos funcionários, é a filosofia da empresa de tratar bem as pessoas, que as pessoas vão tratar bem a empresa, e nisso você constituir uma relação forte e sustentável. No futuro, queremos montar habitações, casas dentro da fazenda, que hoje essas pessoas são transportadas das cidades para o campo, o que é um absurdo, porque hoje as pessoas saíram do campo e se aglomeram nas cidades, com todo esse problema de violência e trânsito que nós estamos vendo. A ideia é que esse fluxo contrário exista, nós possamos trazer as pessoas para morar no campo e dar infraestrutura de alfabetização, de escola e de hospitais, ou de pelo menos primeiros socorros dentro da fazenda, para poder abrigar, porque a empresa continuando crescendo assim, logo, logo estaremos com mais de 10 mil funcionários e vamos precisar de uma estrutura dessa. Bom, então, esse era um pouquinho sobre a empresa, mas o que eu queria dizer é o seguinte, que nós tivemos 2 anos plantando no Senegal, uma experiência muito interessante. Eu, particularmente, vivi isso, estive lá durante muito tempo, fomos muito bem recebidos, o governo senegalês não mediu os esforços para nos receber e facilitar a nossa implantação lá. Eu digo para todo mundo que foi uma pena não ter dado certo. Nós tivemos alguns problemas com viroses, uma enfermidade que a gente não esperava que fosse ter, e nós acabamos sofrendo um pouco com esse problema de virose, o que atrapalhou a produtividade. Mas a gente acabou não continuando o nosso projeto no Senegal, porque nós tínhamos também problema de logística muito grande. A empresa de navio que passava por lá, tinha semana que parava, tinha semana que não parava, porque não tinha volume suficiente para fazer a parada e recolher os contêineres. Então, muitas vezes a fruta ficava uma semana depois, e isso atrapalha muito no shelf life da fruta, atrapalha na qualidade e no valor dela. E no final a gente acabou resolvendo ir para um outro local aqui do Brasil, desenvolver nesse período. Mas eu já conheci vários países africanos, do norte ao sul, de leste a oeste, e com esses novos mercados que nós estamos vendo aí, que é a Ásia e o Oriente Médio, existe um potencial muito grande para que a gente vá desenvolver a fruticultura nos países do leste africano, onde nós estaríamos num transit time muito curto. Hoje, para a gente sair daqui para chegar na Hong Kong, Singapura ou na China, é 40, 45 dias de navio, enquanto lá não seria mais do que 10 dias. Para chegar no Oriente Médio, nós estamos hoje num transit time de 23 dias, com transbordo em Algeciras ou em Tanger, no Marrocos, e plantando nessa região da África, nós conseguiríamos chegar no Oriente Médio com menos de uma semana. Então, eu acredito muito no potencial da África. Eu acho que a África é um país, um continente que tem muitas regiões parecidas com a região Nordeste. Acredito que a fruticultura seja, dentro do agronegócio, um dos caminhos mais importantes para desenvolver essas regiões, para trazer uma distribuição de renda e diminuir essas diferenças socioeconômicas que nós temos hoje, porque a fruticultura ela é necessariamente altamente geradora de emprego. Nós dificilmente conseguiríamos mecanizar a fruticultura como acontece hoje em outras commodities do agronegócio. Então, ela além disso, de ela gerar emprego, ela gera um emprego qualificado. A pessoa tem que saber o que está fazendo, a pessoa tem que ter uma instrução, e isso, quanto mais qualificado, maior será o salário dessa pessoa. Então, a prova viva disso nós vemos aqui no Nordeste hoje, onde anualmente nós pagamos mais de 50 milhões de reais de salário. Na região onde nós estamos, houve um incrível desenvolvimento socioeconômico. Hoje todo mundo tem seu celular, seu veículo, sua casa. Então, acho que isso é possível também acontecer no continente africano. Nós também achamos que ainda existem países que estão numa democracia muito recente. Isso vai se consolidar, vai dar mais tranquilidade para a gente ir, para que os brasileiros, que têm uma vocação muito parecida, nós temos uma condição muito boa. Acho que não existe nenhum povo no mundo que tenha condição de se adaptar tão bem ao continente africano quanto aos empresários brasileiros que trabalham no agronegócio. E eu acho que a África é a nova fronteira agrícola mundial a ser desenvolvida. E eu não tenho dúvida que em médio prazo isso vai acontecer, porque no Brasil hoje, cada vez mais, nós temos problemas de produção, terras muito caras, e eu acredito muito na agricultura para desenvolver esse continente, e a Agrícola Famosa espera fazer parte dessa história também na África. Ok? Obrigado.